Ei, que tempo bom! Na Expo Acre, rapaz. Que legal! Expo Acre, será? Já não, era feito do Palácio. Pelo Reginaldo, Arnaldo, Miriam, Nilo, Kennedy, no coreografia de Mr. Paulo e Romeu, Raio Laser. E aí, minha filha, conseguiu achar o livro? Não achei, mas eu achei um ótimo documentário. Primeiro porque eu acho que nós tínhamos iniciativa, a gente não ficava esperando por ninguém. E depois o poder de transformação que o grupo tinha a partir de quando começava a exercer trabalhar em algum projeto. Eu acho que o Raio Laser tinha responsabilidades e eu acho também que a gente não sabia disso, a gente não percebia isso. Então talvez isso seja o grande barato de hoje a gente está vendo, ouvir falar do Raio Laser. Eu quero muito que as pessoas assistam o filme, quero muito que as pessoas assistam várias vezes. E eu ouvi uma frase agora há pouco que dizia assim: a história do Raio Laser fica no imaginário das pessoas, porque nós não temos muitas imagens, nós não temos fotografias, mas eu acho que quem assistir esse vídeo, esse filme vai construindo. É como se fosse um quebra-cabeça. Ela vai colando as histórias e no final eu acho que as pessoas vão se divertir muito. Eu acho que nós fomos um fenômeno porque a gente agradava o público, né? A gente agradava o público e o público gostava, né? E quando dizia que era o Raio Laser que ia se apresentar, meu Deus do céu, era uma loucura, né? E aí quando nós subíamos, a gente só via era grito lá embaixo, né? Grito. Quando nós saía, autógrafo pra aqui, autógrafo pra lá e de todo jeito era autógrafo. O Raio Laser, ele ficou marcado na história das pessoas daquela época. A gente chega hoje a conversar com nossos filhos sobre como era o Raio Laser, só que a gente não tem nem como explicar. Então isso que é muito importante o que está sendo feito, porque a partir daí a gente vai ter um grupo de pessoas, né, falando de tudo aquilo que a gente sempre comenta, né, e aí vão passar a acreditar. Então o Raio Laser da época realmente foi algo assim espetacular, eu chego a me arrepiar, né. Foi algo assim que inclusive mudou a vida de muitos, né, dos integrantes daquela época, porque poderia ter direcionado para outro rumo. O Raio Laser não conseguiu segurar aquele povo daquela época. É um grupo que tinha fama já, né? Era bem conhecido e era um grupo bem atualizado, né? Nos passos de dança, né? Porque já havia outros grupos, mas o Raio Laser, ele era bem atualizado na época, né? Eu acredito que naquela época nós éramos um dos melhores grupos, não que eu diga, mas a população tinha a gente como um dos melhores grupos de dança do estado. Acredito que foi um fenômeno pela questão da resposta que a gente dava ao público com as condições que a gente tinha. Hoje, por exemplo, a gente tem tudo aqui, né, guardado. Se a gente fosse procurar coisas da nossa época, a gente vai achar poucas fotos, praticamente quase nada de vídeos, essas coisas. E hoje a gente tem a internet que guarda tudo pra gente, né? Na época, se a gente tivesse um instrumento desse, seria bem melhor. Eu considero que foi um fenômeno no Acre porque fazer o que a gente fazia,
sem ter as redes sociais, causar o impacto que a gente causou, né? Mexer com a mente de muita gente como a gente mexeu, influenciar muitos jovens a largar o caminho do erro para ir para o caminho bom, né? O caminho da cultura, da dança, sem a estrutura que a gente precisava ter e não tinha. Quando a gente chegava na danceteria, nos aniversários, qualquer canto que os pessoal ia fazer alguma coisa, o pessoal convidava a gente, né? Eles convidavam a gente, e a gente ia para dançar, e quando a gente chegava lá para dançar, parava todo mundo. Primeiro, a influência da mídia, que chegou muito forte, tá? E isso tinha essa influência na juventude. Segundo, uma carência muito grande da juventude por algo, né, que a gente pudesse ser visível, palpável, que estivesse próximo delas ou deles, entendeu? Que estivesse ali à mão, né? Essa necessidade. Eles conseguiram, numa época muito difícil, que era reprimido, eles conseguiram quebrar esses paradigmas, entendeu? E eu fico muito feliz quando eu encontro cada um, eu abraço, eu me lembro das histórias, a gente conta, a gente brinca. E o Raio Laser praticamente era um fenômeno, porque todos eles eram bem comunicativos, presença, tudo cabelão e tal, os caras bonitos pra caramba, tipo o estilo Menudo, né? Então só ele entrar dava aquele impacto, a gritaria, a mulherada se rasgava na cor de louco, né? E apesar de nós dançar e o grau de dificuldade da dança era muito mais além, a expressão corporal, mas ele já ganhava o ponto pela presença, né? Foi que eu conheci um rapaz chamado de Souza, e aí ele morava no aeroporto, eu morava no 15, né? E nós sempre andava na danceria Rio Branco, né? Na Phaser, né? Nessas dancerias tudo, né? E eu conheci ele. E aí ele estava por lá, eu digo de Souza, o que tu acha de a gente montar um grupo de dança para a gente dançar na danceria Rio Branco, alguns comícios, que tem muito comício aí, né? Tem boate, tem boate, tem clube por aí que alguém vai chamar a gente para se apresentar, né? Ele disse, tá, tudo bem, vamos reunir, vamos convidar as pessoas. Ele já tinha um lugar para a gente ensaiar, que ele conhecia no aeroporto, tinha um clube lá, que o dono de lá era amigo dele, né? Aí eu digo, então tá, então nesse grupo, eu que dei a ideia, eu vou ser o líder, né? Ele disse, não. Eu tenho um lugar para nós ensaiar, então eu vou ser o líder, nós teimamos, né? E eu digo, então tá bom, então tu quer ser o líder, eu também, então tu faz o teu grupo que eu faço o meu. Tu faz o teu grupo que eu faço o meu. Aí disse, então tá certo, porque 2 líderes de um grupo não dá, né? Tinha o Reginaldo, que foi o fundador do Raio Laser, como tinha que ter um líder, e o líder era eu, e ele não aceitava, né? Ele não aceitava que eu fosse líder dele, porque tinha aquela rivalidade dos individual lá, então ele disse, então, eu vou sair e vou criar o meu próprio grupo. Eu disse, fique à vontade. Aí ele saiu do Sunday Kid e formou o grupo Raio Laser. Aí logo em seguida, eu indo para minha casa, né? Tava passando aquele filme Flashdance, que é uma febre aquele filme na época lá. Eu disse, quer saber da coisa? Eu vou trocar o nome do grupo, não vai ser mais Sunday Kid, vai ser Flashdance. Aí criei o Flashdance. Aí logo em seguida veio o Raio Laser. Aí isso aí se tornou uma febre, né? Festivais, né? Nós promovemos festivais, no caso nos teatros, né? Os teatros era casa cheia e era disputado para entrar no teatro para assistir os nossos shows, tá? Era muito disputado. E eu lembro que logo no início veio o Kennedy, depois do Kennedy já veio o Reginaldo, depois veio o Silvinho, e depois veio o Carlinhos, depois veio o Kennedy, a gente falava o Kennedy, aí dizia o Kennedy 2, porque o Kennedy foi o que chegou primeiro, um dos primeiros. Aí depois chegou o Kennedy, que era o Kennedy 2, a gente sabia fazer a diferença de um para o outro. E eles foram chegando, depois veio uma mulher chamada da Sônia. A Sônia também veio para o Raio Laser e foi crescendo. E fomos participando de festivais.
Se eu não tivesse indicado isso, hoje em dia, naquele tempo, nós podíamos ter entrado nas drogas, né? Na bebida, assalto, roubo. Por isso que a minha iniciativa foi muito boa, porque eu, entendeu? Eu convidei o pessoal, né? Comecei com 13 anos, com 20 anos vim para o Acre, eu conheci o pessoal, alguns componentes do Grupo Raio Laser em Porto Velho, lá fizemos amizade, troca de informações e tal. Então vim para conhecer o Acre, o trabalho de dança que eles desenvolviam no Acre, né? Que era um trabalho bem interessante, apesar de ser um trabalho assim que eles tinham muita ideia do trabalho, de como teria que ser feito profissionalmente. Eu comecei a dançar, né? Começou a tirar aquele medo, começou a me dar mais coragem. E um certo dia, o líder do grupo, que eu não lembro quem era, falou assim, olha, faltou um integrante. Você não quer ir se apresentar junto com a gente em tal lugar? Nossa, eu achei aquilo, eu digo, será? Aí fui participar dessa primeira apresentação. E nessa apresentação eu me saí tão bem, porque eu era muito dedicado, que a partir daí eu fiquei sendo integrante do Raio Laser, e para mim era algo assim, fora do comum. Eu já dançava bem antes, né? E o Raio Laser era um dos grupos mais famosos da cidade, e aí eu vi eles sempre dançando nos eventos e dizia, um dia eu vou dançar nesse grupo. E aí foi quando veio o convite, né? E aí a gente passou a treinar juntamente com eles para fazer, na época era até um festival de dança. E aí para mim foi tudo na época, né? No caso eu não tinha muita questão do apoio de pai, desde meus 4 anos por aí. E minha mãe me criou sozinho, daí após os meus 10 anos, para 11 para frente, já praticamente eu vivia só. E o grupo de dança para mim, na época, eu tinha uns 14 anos por aí, 14 para 15 anos, foi um refúgio, para não ir para outros lugares ruins, né? Era uma vida tendenciosa ao crime. Uma vida... Na verdade, a gente era da época que vinha para danceteria, atrás de briga, né? Tem muitas histórias de vir aos domingos para a danceteria, ser abordado várias vezes pela polícia, envolvido em questões de briga na danceteria, né? E daí o mal se tornou um bem, né? Que a gente conheceu nas boates, nas danceterias, o Raio Laser. E aí começamos a se identificar e recebemos o convite para participar. O que o Raio Laser representou na minha vida foi conquista, né? Vitória, né? E amizade também dos meus amigos, né? E se tornamos amigos desde quando começamos, como estamos agora, né? A nossa relação hoje é boa, muito boa até hoje, né? Tenho muita saudade da época, né? Porque hoje a nossa juventude, eu falo para minhas filhas, né? Que eu só tenho filha mulher, não tenho filho homem, né? Eu falo para minhas filhas que eu tive, né? No caso, eu tive infância. Uma experiência que todos precisariam ter. Conviver no movimento cultural que foi aquela época. Se o Raio Laser não tivesse aparecido na minha vida, eu não teria condições alguma de ser o empresário que eu sou hoje. Devido ao grupo, a gente se estruturou e fazer as coisas certas, né? Seguir um caminho certo da vida. E, graças a Deus deu certo. Graças a Deus todos nós somos parte de família, trabalhadores, ninguém enveredou para o caminho errado. Era um refúgio para mim não se infiltrar ou não ir para outras coisas ruins da vida. Apesar de eu ter usado, na época, coisas ruins, tipo bebida, droga, essas coisas, mas o grupo em si me ajudou a não ficar lá. Transformação, né? Mudança de destino, desígnio. O Raio Laser contribuiu culturalmente, contribuiu no resgate de muita gente, da minha vida, de muitas pessoas que ali fizeram parte do Raio Laser. Eles faziam as produções do que estava
tocando, do que saía na televisão, dos videoclipes, né, que saiu muito legal. E, além disso, tinha as danças, as coreografias muito bem ensaiadas, né? A gente via que tinha uma produção ali, né? Claro, cada um no seu tempo, do seu jeito, mas é uma época, na minha opinião, assim, nostálgica, porque nós tínhamos todos, 20 e poucos anos, nós estávamos ali já trabalhando com arte, que é uma coisa que é muito difícil, né? Para mim, na minha história, foi ótimo. Foi uma fase boa da minha vida. Foi uma fase boa, assim, bem... Eu, amiga do fenômeno Raio Laser, tiete mesmo, fã, frequentava a minha casa, que para mim, naquela época, para mim, Raio Laser na minha casa era um luxo, como eu te falei, eu digo, nossa, frequenta a minha casa. Mas depois eu vi que não era bem assim, era mesmo a questão da amizade, era um refúgio, assim, para eles se sentiam na casa da mãe deles, assim, então, assim, para mim foi ótimo. Às vezes o ensaio acontecia na casa de alguém, ou num barracão lá na Cadeia Velha, e a gente ia sempre para lá. Dificilmente perdi um ensaio. Eu e as minhas amigas. A gente sempre estava nas apresentações, era infalível. Eu comecei a entender e comecei a praticar uma das danças, né, que era o break. E daí, dentro do break, dentro daquele mundo de dança, conhecemos os grupos, entre eles o Raio Laser, né? Nós disputávamos competições de dança, e naquele tempo nas danceterias vai ter um concurso de dança, de grupos de dança, aí a gente começou a se inscrever, eles também, quem dançava melhor, quem fazia as melhores performances, e daí nós tínhamos parcerias e criamos uma grande amizade. Por exemplo, a fonte luminosa, que hoje está na frente do palácio, era aqui, numa época, foi aqui na praça. E estava desativada há muito tempo. A gente fez um evento para recuperar essa fonte, e se eu não estou equivocado, no terceiro ou foi no quarto dia, que a gente fez uma semana completa de eventos, apresentações à noite, de diversos grupos de dança, cantores. E o prefeito, na época, que era o Jorge Calum, ele se comoveu, se comprometeu de reformar a fonte. E assim fez, mas por um início da gente. E na época a gente não chamava nem de comício, né, que era showmício, né, porque tinha essa participação dos artistas. E se o Raio Laser não tivesse, não era showmício, era um comício. Porque realmente eles atraíam um número muito grande de pessoas. Era impressionante quando montava-se um palco ali em frente ao Palácio Rio Branco, que eles entravam em cena para dançar, você via a multidão ali, parecia um super astro, sabe, internacional. Bem interessante de ver. Pena que não se tinha nessa época, como a gente tem hoje, um celular para poder registrar aquele momento. O Cine Teatro Recreio era uma espécie de reduto, ele virou uma espécie de reduto desse movimento, tá, de dança e do teatro também, né? Mas a dança, ela abrangia toda a parte da tarde, era com eles, né? Então eu chegava às vezes um pouco mais cedo, porque eu sempre gosto de ser pontual. Então eu chegava mais cedo, quando eu chegava, o teatro estava lotado e eu não entendia por quê, né? As primeiras vezes assim, eu não entendia. Gente, por que tem tanta gente nesse teatro? O que está acontecendo? Que evento é esse que ninguém falou nada, né? Mas não, era só um ensaio do Raio Laser. Aí eu olhava assim, né? Eu dizia, nossa, mas essas meninas estão aqui por quê? As meninas, o Raio Laser, os meninos, não sei o quê. Eram as fãs, né? Arte é tudo. Se não fosse a arte, nós estávamos acabados. Então, a inspiração, aquilo que você almeja, ainda que seja coisa pequena, mas ele almeja ser reconhecido como um cantor, como não sei o quê, como não sei o quê, isso é fundamental para que a sociedade se movimente. Esses movimentos foram de uma importância fundamental no Acre. Está precisando nós voltarmos a isso. Nós voltarmos a tomar de conta da nossa cultura. Tanto o Raio Laser quanto o Flash Dance, eles foram, né? Eles foram os pioneiros. Então, e se tem cobra hoje, é porque lá atrás
Tiveram os meninos. E esses grupos, eles eram da periferia mesmo, era do pessoal, como se diz hoje, do gueto, que ia. Então, depois disso, eu acompanhava os meninos, eles faziam aquela roda, e aí, vamos supor, um do cobre ia lá e fazia um passe. Aí o outro ia e se superava. Então, tudo isso a gente chegou a viver, entendeu? Então, era bacana. É muito bacana essa nostalgia. A lembrança que eu tenho do grupo foi a apresentação no comício do Edmundo Pinto, né, que ali o palácio ficou lotado, né, e nós conhecíamos artistas de fora, né, que nem a Márcia Ferreira. O período do Raio Laser, eles influenciaram muitas companhias de dança, muitos grupos de dança surgiram a partir deles. Eles foram o pontapé inicial da dança aqui no Acre. Então todos que eles faziam, eles eram super lastros aqui em Rio Branco, entendeu? Lotava, eles faziam teatro que lotava e era só dar mulher, porque as mulheres queriam ver eles. Aniversário de 15 anos, esse aniversariante queriam eles dançando no aniversário de 15 anos. Então, onde a gente era, muita euforia. Principalmente quando eu chegava nos municípios, então, que eles iam fazer a apresentação, teve uma vez que eu cheguei a fazer segurança para eles, fazer cordão para eles poderem dançar. E a menina puxava o meu cabelo, puxava minha roupa. Eu achava um barato aquilo tudo ali. Eu nasci em um berço de reconhecimento daquilo que a gente pode fazer pelo próximo. Eu já identificava a necessidade de a gente ter um olhar mais amplo para poder divulgar aquilo que seria salutar. E vi um grupo de jovens que era, de certa forma, era querendo fazer e fizeram alguns eventos. E era situação, de certa forma, inovando. É a parte da cultura que não tinha aqui no estado. Então foram muito corajosos e vi que se propuseram algo e realizaram. Um dia eu, caminhando no centro, apareceu alguns jovens falando desse projeto de dançar. Naquele tempo nem não tinha, né? E sentindo os olhos deles que eles queriam muito realizar esse tipo de trabalho. Era uma inovação. E tinha a necessidade de algumas coisas. Eu lembro que no primeiro momento iam se apresentar, não lembro se era algum município, ou mesmo era na frente do palácio. E precisava de roupa. E naquele momento eu pedi que me dissessem qual tipo de tecido seria, como é que era, para calça, né? E lembro que eu fui não sei se é Casa Batista ali, vendia tecido, ali próximo da Ponte Velha. E comprei a metragem necessária para que fizesse a roupa de todos os integrantes. Eu lembro a cor, era preto e branco listrado. E me senti satisfeito em poder dar aquela ajuda. Na minha festa de aniversário de 15 anos, eles estavam todos aqui. Eu não sei se todos os do grupo vieram, mas boa parte veio. A gente tem até fotos. E como eu já tinha, como a gente era muito amigo, né? Mais amigo do que fã, a gente acabou virando mais amigo que fã. Então eles vieram para a festa de aniversário. E nesse aniversário dela, que a gente foi uma coisa assim que nós chegamos lá, ela surpreendeu a gente, ela arrumou uma mesa grande só pra gente lá. Aí, quando a gente estava sentado lá, apareceu mais um bocado de gente lá, sentou ao nosso redor e conversavam aqui, outra ali. E quando nós fomos dançar, fizeram aquela roda lá nesse dia lá, fizeram uma roda lá no meio lá. E os pessoal, quando nós terminamos de dançar, os pessoal abraçava a gente e as meninas cheiravam a gente suado mesmo, mas não queriam saber de nada não.
O grupo ele era muito famoso, né? Na época falava muito na rádio, na TV. Então a gente foi fazer uma apresentação no Exército. E por ter essa fama, o comandante liberou a farda do Exército. Foi algo assim impressionante, porque o Exército, né, liberava a farda para você fazer uma apresentação. E a gente estava, inclusive a minha calça não deu muito certo e quebrou um botãozinho e eu dançava com a mão aqui, olha. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele estava recordando essa data. Ele falou assim, olha, naquela época eu era do Exército, eu lembro que o teu botão quebrou, né, e tu continuou dançando, tu não parou. Achei muito interessante aquilo, muito profissional. Foi muito legal também aquela apresentação, ficou marcante essa parte aí. Nós todos vestidos da farda do Exército, e ali a gente era uma mistura de encenação, teatro com passes de danças. Como se a gente estivesse entrando numa guerra ali, né, e começava a dançar no meio da música. A gente era os únicos que conseguia, por exemplo, através de ofício, a liberação da farda deles completa, original, né? E a gente usava e dava tudo certo. Fomos anunciados na Praia do Amapá. A praia estava super lotada. E eu me lembro como se fosse hoje. Na hora que anunciaram a gente no palanque de cima, lá na Praia do Amapá, a praia ficou literalmente seca e todo mundo subiu o barranco para assistir o raio laser. Quando eu vi aquilo, eu me assustei. E aí, quando nós subimos para fazer a apresentação, nós criávamos o cenário mesmo próprio, né? A gente colocou pólvora na frente do palco e a gente tocava fogo na pólvora ali, e então incendiava tudo ali. Nesse dia até queimei um pouco o cabelo nessa apresentação. Mas o fato que me marcou foi quando nós terminamos a apresentação, que foi um estouro realmente. Eu lembro muito bem do cabelo loiro do Kennedy, né? Aquele cabelão, do Arnaldo também, do Reginaldo. E assim, eu lembro que a gente não tinha uma produção assim tão grandiosa. Nós, naquela época, nós tentávamos e trabalhávamos em cima até de caminhões e tal. Às vezes os palcos eram montados, beleza, mas às vezes não. Então, assim, eu lembro muito o raio laser, eu em cima do caminhão, assim, e eles embaixo, né? Porque tinha muito isso, eles abriam às vezes o show pra gente, ou vice-versa, né? E às vezes eu lembro também, tenho recordado disso, às vezes era em chão batido mesmo, a poeira cobria, mas todo mundo estava lá participando. E era muito alegre, porque as músicas que eles escolhiam eram músicas que tinham aquele contexto já de sucesso na rádio e tudo. É a parte que eles frequentavam a minha casa, a casa dos meus pais. É uma lembrança muito boa. Eles iam para lá, passavam o dia lá, chegavam cedo, tomavam café com a gente, dormiam na hora do almoço, era todo mundo espalhado pelo chão, porque não tinha como todos estarem em camas, mas eram espalhados pela sala. Enfim, eu acho que é o que mais a gente lembra hoje. A impressão que eu tenho, depois você para um pouco para pensar, é que naquela época eles, quando iam lá para casa dos meus pais, parece que quando chegavam lá, esse momento era um momento de descanso. Tipo assim, aqui eu tô não porque eu sou o raio laser, mas eu tô aqui a gente tá aqui para descansar. Se esse grupo existisse hoje, né, que não existia redes sociais, não existia nada, não existia nenhum meio de divulgação. Se existisse isso, eu não sei, né? Só Deus que sabe todas as coisas. Mas eu acho que ele teria dado um avanço de fama bem maior. Aí eu acho que a gente passava a ganhar alguma coisa, né? Com essa divulgação que hoje tem nas redes sociais. Formamos ali uma amizade muito grande que já se passou-se quase 30 anos, né? No meu caso, quase 30 anos se passou. Eu quero dizer para eles que eu amo todos eles, não tenho mágoa de ninguém, são para mim uns irmãos. Assim que Deus abençoe a vida de cada um deles, ó, onde eles estiverem, assim que Deus cubra eles de bênção. Vocês fizeram parte de uma grande história. Vocês são muito importante para a sociedade acreana e vocês não serão esquecidos. Parabenizar a todos que tiveram essa ideia de criar esse documentário, dizer que
eu particularmente me sinto muito lisonjeado por estar participando e por fazer parte de uma história que não foi esquecida, né? Então, dizer aos meus colegas do Raio Laser que vocês são os melhores, vocês eram horríveis, mas vocês se transformaram em gente boa e vocês mudaram a história da cultura no estado do Acre. Vocês são fenômenos. E aí, meu amigo? Vou te ver, hein? Legal, né? E aí, bicho? Vai que tá bonito, hein, bicho?